Olá, meus queridos amigos, forte abraço para todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Muito obrigado pelo carinho de vocês estarem aí com a gente, né? E quero dar um alô para você. Se você está desempregado, está precisando ganhar um dinheirinho, olha aí, meu irmão, entra aqui na descrição do vídeo. Aqui tem um link e aqui tem um curso, né, que você faz um pequeno investimento e com certeza você vai ter um grande retorno. É um curso que vai te ensinar o passo a passo de como você deve trabalhar em casa, porque hoje muita empresa está assim, ó, de empresas dando serviço pessoal fazer em casa. Então você vai aprender os macetinhos, como fala, né? Vai aprender tudo aquilo que as empresas estão exigindo, o que as empresas exigem vira matéria de curso, e aquilo vai sendo passado. Claro que você com o tempo vai aprender muito mais, né? Mas quando você começa a fazer o curso, já começa a aparecer emprego, serviço. Então não perde tempo, confia no Criador, porque Ele te capacitou. Vai lá sem medo nenhum. Você pode pegar o curso, ver alguns dias, se não gostar você devolve, mas vai lá e investe em você. É um pequeno investimento para um grande retorno, com certeza, tá bom? Então entra aqui na descrição do vídeo, você vai ter o link aí te mostrando já como você vai chegar lá. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê iluminação e força, e com certeza esse dinheiro é abençoado, você vai ganhar, tá bom? Amém? Então tá legal. Então vou falar aqui para vocês de uma profecia. Olha só, esse cidadão que está aqui, né? Esse cidadão, ele faz parte de muitas profecias. É o gafanhoto. Isso aqui é uma espécie de gafanhoto. Existem diversas espécies de gafanhoto. A maioria das espécies, acredito que a maioria, pode se comer, inclusive, não é aconselhável, porque em tudo quanto é lugar o pessoal joga veneno para matar, certo? Então não é aconselhável que se coma, né? Mas tem espécie própria que pode se comer. Lá pro lado do Oriente, na África, o pessoal costuma comer, tá bom? Então, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, Califórnia, estão aguardando uma nuvem tremenda, tão grande que aparece no radar, certo? Então olha que terrível. Califórnia se prepara para a praga de gafanhotos. A Escritura Sagrada no livro de Miqueias fala de uma praga, que as pragas vão se repetir no final dos tempos, próximo da redenção final. Só que vão se repetir com maior intensidade. Então olha as pragas lá do Egito e veja que aquilo vai se repetir na nossa época e maior. Então está acontecendo hoje grandes sinais de Deus nos mostrando pragas acontecendo de novo, tá bom? Olha o texto: pois se você se recusar a deixar meu povo ir, amanhã eu vou trazer gafanhotos em seu território. Êxodo capítulo 10, verso 4. Leia o capítulo inteiro. É sempre bom para você entender texto, contexto, tudo mais, né? Esse aqui é um texto bíblico que Deus falou com o faraó. Mas veja que Deus deu uma oportunidade para o faraó aqui. Pois se você se recusar a deixar meu povo ir, está falando, mas você pode voltar atrás. Você pode falar, não, eu vou deixar o povo ir. Deus não derramaria mais praga. Mas o faraó, com o coração endurecido pelo orgulho, pela cobiça, pela prepotência, arrogância, e ele se achando um Deus. Ele fala, jamais eu vou me curvar para um Deus que nem eu. Ele fala, ele é um Deus, eu também sou. Que eles tinham realmente esse pensamento, né? Então tá aí. Deus derramou as pragas e viu o que aconteceu, né? Então olha só. A Califórnia e outros estados do sudoeste, né, estão sofrendo uma seca histórica. Olha só o que está acontecendo, uma seca histórica que está trazendo consigo todas as dificuldades óbvias, bem como algumas que são inesperadas. Para os que pensam na Bíblia, esses fenômenos naturais, porque Deus usa as forças naturais que Ele mesmo criou, né, são sem dúvida mensagens divinamente inspiradas. Quando o Mar Vermelho se abriu, leia lá o texto completo. Deus fez soprar um forte vento
e as águas se abriram. E não foi no mesmo instante. A gente vê muitos filmes mostrar que Moisés estendeu o cajado e a água fez bum. Não, não foi assim não. Fala que o vento soprou durante toda aquela noite, certo? E o mar foi se abrindo e fez um caminho no meio do mar. Tá ok? A gente não pode chegar e mentir, tem que falar a verdade. Então, Deus fez o vento soprar e se abriu. Deus usou os meios naturais, que tudo foi criado por ele, e só ele conhece bem todo esse mecanismo, né? Então Deus fez o vento soprar e o vento abriu o mar. É bíblico, tá lá, vai lá e lê, tá bom? Gafanhotos nos Estados Unidos, de acordo com o US Seca Monitor, o período de seca atual já está ultrapassando a devastadora seca de 2012 a 2016 no estado. Olha só, que seca tremenda. E com a seca vem o que? Gafanhotos, porque o gafanhoto gosta da seca. É um animal que gosta da seca, né? No mês passado, o governador Gavin Newsom expandiu uma emergência devido à seca para 41 condados da Califórnia, cobrindo 30% da população do estado. 30% da população do estado. Para agravar o problema, uma onda de calor varreu o sul da Califórnia neste mês, quebrando vários recordes e aquecendo Palm Springs a 123 graus. Eu vi um pastor uma certa vez falar sobre a Califórnia. Ele falando, a Califórnia é um antro de pecados, de sujeira, de imundície e de afronta ao Eterno. Então, esse pastor, eu me esqueço, não me lembro o nome dele, e ele disse: a mão de Deus vai pesar fortemente na Califórnia. Olha o que está acontecendo. Terrível, né? Terrível. Não é fácil não, certo? Agora eu quero que você preste atenção, que eu vou mostrar aqui, ó. Gafanhotos invadiram toda a terra do Egito. Presta atenção, vamos ver a semelhança. Gafanhotos invadiram toda a terra do Egito e se estabeleceram em todo o território do Egito, em uma massa espessa. Nunca antes houve tantos, certo? Nem nunca haverá tantos novamente. Eles cobriram a face da terra, de toda a terra. Ficou escuro. Cobriram a luz do sol de tantos gafanhotos. De modo que a terra ficou escura. E comeram todas as plantas da terra, do Egito, né? E todos os frutos das árvores que o granizo havia deixado. Teve a chuva de granizo, lembra? Aquele granizo que batia no chão e pegava fogo. Tá bom? Esse aí os cientistas do faraó não conseguiram explicar. Ok? Então veja bem, aquilo que o granizo deixou, os gafanhotos foram lá e acabaram, arrasaram. Até o fruto das árvores, as folhas das árvores, não ficou nada. Nenhuma coisa verde ficou, nem árvore, nem planta do campo, em toda a terra do Egito. Êxodo capítulo 10, versos de 14 a 15. Vá lá, leia tudo, para você entender. E você viaja. Na leitura bíblica a gente viaja. Você volta no tempo, né? Na verdade, 2020 foi, segundo muitos relatos, o ano da praga dos gafanhotos. Uma onda de gafanhotos varreu a África Oriental em 2019, retornando novamente em 2020 em enxames estimados em 20 vezes maior. A manifestação de 2020 foi descrita como a pior em 70 anos. Tá? Agora veja bem aqui. A praga de gafanhotos, né? As pragas precedem a redenção final. É um sinal de Deus, né? Nos alertando da redenção final.
Porque o livro de Miqueias nos alerta que no final dos tempos as pragas se repetiriam, só que de forma mais intensa. É terrível, dá até medo. Então olha só, fontes judaicas de estudos, né? De estudos proféticos, né? Predizem que todas as pragas reaparecerão na redenção final, mas em formas ainda mais poderosas. Viu o que eu acabei de dizer? Esta recarga das pragas egípcias foi profetizada por Miqueias, o profeta Miqueias. Mostrar-lhe-ei feitos maravilhosos, isso é Deus falando, né? Como nos dias em que saíste da terra do Egito. Mostrar-lhe-ei feitos maravilhosos, como nos dias em que saíste da terra do Egito. Está no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 15. Também está escrito no Midrash Tanhumá, ensinamentos homiléticos coletados por volta do século V, que assim como Deus feriu os egípcios com 10 pragas, ele também atacará os inimigos do seu povo na época da redenção. Esse conceito foi explicado pelo rabino Bahia Ben Asher, um comentarista espanhol. Ele era um rabino judeu, mas que era nascido na Espanha, né? No século XIII, que escreveu: no Egito, Deus usou apenas parte de sua força. Quer dizer, Deus usou para fazer aquelas pragas, coisinha mínima, certo? Quando a redenção final vier, Deus mostrará muito mais do seu poder. E se você ler o livro de Apocalipse todo, você vai ver que o que vai acontecer no final é terrível. É terrível. Muitos correrão de um lado para outro, pedirão que os montes caiam sobre eles. O desespero total. Então nós estamos vendo que estamos chegando no final, porque Deus está nos dando sinais. O próprio Jesus disse isso aí, certo? Para a gente olhar para o céu, haverá sinais nos céus, na terra, angústia entre as nações, e para a gente estar atento a tudo o que acontece, e atento ao que acontece em Israel. Olha para a figueira, quando os seus ramos tiverem tenros, seus galhos tiverem tenros, quer dizer, prontos, ok? Então ele está dizendo, e olha o que está acontecendo no mundo inteiro. Economia do mundo sendo abalada, doenças e mais doenças surgindo, porque nós estamos vendo aí uma grande doença que estão combatendo, mas existe muitas que já estão comentando. Cumprindo o que? Mateus 24. Nós estamos vendo aí muitos sinais nos céus e na terra. E se prepare, porque a ciência, a tecnologia está preparando o grande sinal que o próprio Jesus falou. O grande engano tão terrível que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eles causam caos e eles vêm com a solução. Essa é a tática do maligno. Tá vendo? É nós que fazemos. Não existe Deus, ou Deus falhou. Como eu já vi cientistas falar, olha, se Deus existe, ele falhou. Então nós temos que consertar. Eu já vi cientista falar isso. Então eles estão preparando a humanidade para o grande engano. E Deus está nos dando sinal. Ó, a redenção está chegando. Joelho no chão, jejum e oração. Clamor, estudo da palavra, sem medo. Ganhar nosso tempo estudando a palavra. Toda a folga que você tem, estude a Escritura. Ore, fale com Deus. Como eu falo sempre, bata um papo com Deus. Como é que se bate um papo com Deus? Quando você estuda a Escritura Sagrada, é Deus que fala com você. Por quê? Porque a Escritura Sagrada é conhecida como a palavra de Deus. A palavra sai da boca.
Quando você está lendo a Escritura Sagrada, é a boca de Deus falando com você. E quando você fala, certo? Quando você ora, é você que está falando com Deus. Então bata um papo com Deus hoje. Não perca tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. A toda a sua família. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. E ajude a divulgar o canal. A nossa intenção aqui não é sensacionalismo. A nossa intenção aqui é alertar as pessoas. Se preparem. A hora está chegando. E não é bom ser pego de surpresa. Aqueles que forem pegos de surpresa acaba se dando mal. Então vamos nos preparar bem e estarmos constantemente ligados na palavra e nos consolar uns aos outros com essa palavra, essa escritura maravilhosa. Shalom, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu carinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ajude a divulgar, tá bom? Um abraço para todos, até mais.